Boa noite, povo abençoado por Deus. E aí, como vocês estão? Estão bem? Espero que todos estejam bem, independente daquilo que você passou e enfrentou nesse dia. Que Deus venha vos abençoar. Hoje, amados, vamos conversar um pouco acerca de um assunto muito interessante da palavra de Deus. Uma coisa que diz acerca de espiritualmente falando, que diz acerca de coisas espirituais. Coisas espirituais que acontecem que muitas das vezes é a cata que vem ao encontro da nossa vida singular, na nossa vida, da vida de todo ser humano, na vida de todo ser que respira as coisas espirituais. A cata vem ao encontro das coisas, das realizações das coisas físicas. É um assunto muito importante, um pouco curioso acerca da palavra de Deus. Nós sabemos que a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, é mais penetrante do que a espada de dois gumes. E quando ela penetra na vida de um ser humano, ela penetra para mudar a vida daquele indivíduo. Ela penetra para mudar a vida daquele ser humano. Sabemos que o único que tem poder para libertar e para salvar é Deus. Ninguém mais tem, ninguém mais. Somente Deus tem o poder para libertar. Somente Deus tem o poder para salvar. Somente Deus tem o poder para mudar o quadro da história de cada um, né? Só Deus tem o poder de mudar a vida das pessoas. Só Deus tem o poder de mudar a vida das pessoas, do ser humano. E através da palavra de Deus que nós vamos falar nesse dia, se encontra no livro de Efésios. No livro de Efésios, capítulo 6, versículo 12, que diz assim: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra a potestade, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hortes espiritual da maldade nos lugares celestiais. Repetindo o texto, dizendo assim: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hortes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Que palavra abençoada, né, abençoados? Que palavra abençoada que diz em Efésios, capítulo 6, somente o versículo 12. A nossa luta não é contra o indivíduo, outro ser humano. A nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue. A nossa luta não é contra as pessoas que falam mal de nós. A nossa luta não é contra o ser humano. Muitas das vezes, a pessoa cita o nosso nome em uma fofoca, cita o nosso nome falando mal, querendo se levantar, querendo falar coisas de outras pessoas. Isso daí nós sabemos, abençoados, que não vai adiantar em nada, não vai adiantar nada. O inimigo ele veio para roubar, matar e destruir. Tem pessoas que dão lugar ao inimigo para poder falar da vida das pessoas, para poder brigar, para poder afrontar, porque o intuito dele é de matar, roubar e destruir, né? O intuito do inimigo é de destruir a vida, Porém, Deus, através de Jesus, ele veio para nos dar vida e vida em abundância. A nossa luta não é contra outro ser humano, mas que esse ser humano dá lugar ao inimigo. Mas a nossa luta é contra a carne, aleluia, não é contra a carne, mas é contra as hortes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Lugar espiritual, lugar onde nós não podemos contemplar com nossos olhos físicos,
lugar onde nós não podemos ver, coisas que nós não podemos tocar, que nós não podemos apanhar. Lugar espiritual é tudo aquilo que é invisível. Tudo que é invisível é as coisas espirituais. Como Deus. Deus existe, mas ninguém pode ver ele. Jesus, quando foi para o céu, ele não deixou o teu povo só, ele não deixou o seu povo órfão. Jesus, ele foi, mas ele disse: eu deixarei e enviei o outro, o Consolador, que é o Espírito Santo, e ele estará contigo. O Espírito Santo está conosco, mas nós não podemos ver ele porque ele é espiritual, mas ele está conosco. Então há uma luta, há uma guerra espiritual nos lugares celestiais, espiritual, contra a nossa vida. O inimigo quer usar pessoas para nos afrontar. O inimigo quer usar pessoas para vir contra a nossa vida. Para que o quê? Para que nós também venhamos contra a vida dessa pessoa e afrontar essa pessoa e acabar o inimigo com, tendo êxodo nos seus objetivos, que é o quê? Que é matar, roubar e destruir. A nossa luta não é contra o ser humano. Entenda disso. Tudo que você passar, abençoados, você sempre lembra de uma coisa: a minha luta não é contra o ser humano, a minha luta é contra o inimigo que estão usando eles nos lugares celestiais, espiritualmente falando, nos lugares onde nós não podemos ver. Nós não podemos ver coisas espirituais. Mas existe uma batalha espiritual contra, aleluia, Deus tem usado os seus anjos contra o inimigo, contra o diabo, para resguardar e guardar as nossas vidas. Entenda, aleluia, que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra os principados e potestade. A nossa luta é contra as hostes espirituais da maldade. Que Deus os abençoe nessa noite. Que você venha ter uma noite abençoada e próspera. Que você venha ter uma noite de sono abençoada. E que nesse dia Deus venha abençoar você, sua casa, sua família e tudo que é teu. Amém? Que Deus vos abençoa. Fica com essa palavra, que Deus vos abençoa. E até a próxima, se Deus quiser. Fui.